Heavenly Father, we love your precious name. It stands to reason that a name is just a word. It can be easily forgotten as soon as it is heard. But one name was spoken before the world's first day, and it will be here when everything that is has passed away. Delivered from the lips of God to Mary's ears on angels' wings, Jesus, Jesus, the word that came to life for us, the song that all creation sings, Jesus, oh Jesus. Proudest nations of the earth have come and gone, but Jesus, the name lives on. When I'm awakened by a terrifying dream, and desperation reaches out and clutches me, when I'm so afraid that I don't even know how to pray, I simply speak it and I feel it, and it chases fear away. Delivered from the lips of God to Mary's ears on angels' wings, Jesus, sweet Jesus, the word that came to life for us, the song that all creation sings, Jesus, oh Jesus. The proudest nations of the earth have come and gone, Jesus, the name lives on. Eternal hope and promise, the ever-breaking dawn. When time itself is over, the name lives on and on. From the lips of God to Mary's ears on angels' wings, Jesus, the word that came to life for us, the song that all creation sings, Jesus, sweet Jesus. The proudest nations of the earth have come and gone, but Jesus, the name lives on. The proudest nations of the earth have come and gone, but Jesus, the name lives Bom dia, irmãos. Graça e paz, que ela te alcance nesta manhã. Que manhã bela, e graças a Deus porque temos força e fôlego de vida que o Senhor tem nos dado. Eu espero que este culto te encontre bem, né? Que o Senhor esteja aí acalmando o seu coração, esteja te abençoando. E eu te convido para louvar e engrandecer esse Deus todo maravilhoso, que tem suprido as suas necessidades, que tem te abençoado. Então, vamos louvar conosco, agradecendo também a Deus por esse momento. Mas primeiro, feche seus olhos e agradeça a Deus pela semana, por tudo aquilo que Ele tem feito, por tudo ainda que Ele com certeza há de fazer na sua vida. Então, feche seus olhos e agradeça comigo. Senhor, nós te agradecemos, Pai,
por este momento que temos de louvarmos o Teu nome, engrandecermos, ó Deus, onde temos a liberdade, sem nenhum impedimento, Pai, de falarmos contigo, porque sabemos que o Senhor está nos ouvindo. O Senhor tem nos ouvido, tem suprido as nossas necessidades e nós te agradecemos por isso. Então, Pai, receba o nosso louvor, a nossa adoração e a nossa gratidão, portanto. Nós não somos merecedores, mas através da Tua graça que nos basta e que essa graça nos alcançou, nós estamos aqui, ó Pai, te retribuindo, Senhor, com as nossas vidas, com o nosso fôlego de vida. Então recebe, Senhor, porque é para te honrar, é para te bendizer. Nós te amamos, Senhor, nós te adoramos. Tudo, Senhor, é para a honra e a glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. E aí, onde você estiver, louve ao Senhor com palmas. Cantemos, nos reunimos aqui para adorar o nosso Rei, para celebrar sua fidelidade. Sim. Ele prometeu que entre nós sempre estará. Vamos celebrar, Hosana, 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 Hosana. Nos reunimos aqui para adorar o nosso Rei e para celebrar sua fidelidade. porque um dia Ele prometeu que entre nós sempre estará. Então vamos declarar Hosana, 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 és bem-vindo aqui, Senhor, glorioso Salvador. És bem-vindo aqui, Senhor, tenha liberdade. glorioso Salvador. Hosana, 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 Amém, glória a Deus. E com toda a sua gratidão, de todo o coração, se expresse na presença do Senhor, porque Ele está aí onde você está. O Espírito Santo de Deus está aí. Então acredite, creia nisso, que Ele está ouvindo aí, enxugando suas lágrimas, ouvindo suas necessidades, suas canções, a sua adoração. Então se derrame diante da presença do Senhor com palavras de gratidão e de amor, abrindo seu coração diante dele. Amém?
conheces bem, sabes quem eu sou. Não há como me esconder de ti, tu sempre sabes onde estou. É de coração tudo que eu disser, um hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, receba o meu louvor, é de coração. Não vou esquecer, não vou desprezar o amor que tu me revelaste ali pra me resgatar. Tu me conheces bem, sabes quem eu sou. Não há como me esconder de ti, tu sempre sabes onde estou. É de coração tudo que eu disser, um hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, receba o meu louvor, é de coração, é de coração tudo que eu disser, um hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, receba o meu louvor, é de coração. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, receba o meu louvor, é de coração. Mesmo assim, Senhor, receba o meu louvor, é de coração. Estudo da revista Edificarei a Minha Igreja. Lição 12. As marcas da igreja. Olá, irmãos, estamos aqui de volta novamente. Se você está aí assistindo ao vivo, quero te desejar um bom domingo, um excelente dia para você, para sua família. Como você sabe, isso aqui é gravado, mas a gente está ao vivo aí acompanhando. Então, se você tiver alguma dúvida, pode colocar sua pergunta e a gente vai lá, responde no texto. Se você é irmãozinho e cumprimenta com bom dia, dá um bom dia aí que a gente responde. Se você é daquele que chama os membros da sua igreja de varão e varoa, manda uma paz do Senhor aí que a gente responde também. Bom, irmãos, por incrível que pareça, a gente já está chegando no finalzinho da revista e hoje nós vamos estudar a lição 12, as marcas da verdadeira igreja. Portanto, sem mais delongas, quero te convidar para a gente mergulhar no estudo a partir de agora. Vamos lá? Bom, então, o alvo dessa lição é conhecer as características essenciais da igreja verdadeira. Considerando que a igreja de Jesus tem características específicas, e não são poucas, são várias, existem características que são essenciais. Tais características nos ajudarão a diferenciar a igreja verdadeira de todas as outras igrejas que se levantam em nome de Jesus
mas que não seguem os princípios ensinados por Jesus e ensinamentos deixados por ele. Portanto, no final do estudo, nós teremos alcançado o nosso alvo se nós entendermos quais são essas características e o que nós devemos fazer para fazer parte da Igreja Verdadeira de Jesus. A Igreja de Jesus, assim como qualquer outro grupo, tem muitas características. A questão é que existem características essenciais que realmente delimitam, definem que essa igreja é realmente uma igreja de Jesus. O nosso objetivo aqui hoje, então, é saber quais são essas características que uma igreja precisa ter para realmente dizer que ela é uma igreja de Jesus, ou seja, que ela é uma igreja verdadeira. Talvez você mesmo possa se perguntar quais são essas características que de fato definem uma igreja que está baseada nos ensinamentos de Jesus. O que a gente espera fazer nessa manhã é justamente isso, delimitar quais características são essas. E essas características vão nos ajudar a saber se uma igreja é realmente baseada, pautada nos princípios da Igreja de Jesus, nos princípios, nas orientações, nos ensinos de Jesus. E é claro que o que a gente precisa saber são as verdadeiras características. A gente não precisa ficar fazendo um inventário de características ruins. Uma vez eu ouvi uma história que algumas pessoas são treinadas para descobrir se o dólar é falso ou não. E essas pessoas não aprendem técnicas de falsificação ou como os bandidos estão fazendo dessa vez. Eles aprendem profundamente as características da nota verdadeira. Se ele consegue saber as características da nota verdadeira, qualquer coisa diferente daquilo é falso. E é exatamente assim na Igreja de Jesus. A gente não precisa aprender o errado, nós precisamos saber o que é o certo. Sabendo as características certas, sabendo as características essenciais da Igreja de Jesus, tudo aquilo que for diferente disso, seja anátema. Esse versículo-chave já traz pra gente uma boa ideia desse estudo. Veja. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular. Esse verso já traz a característica principal da marca da igreja verdadeira, que é estar fundamentada na doutrina dos apóstolos e dos profetas. Os profetas falaram de Jesus e os apóstolos aprenderam e multiplicaram os ensinamentos de Jesus. Por isso que diz que é tendo Jesus Cristo como pedra angular. Assim como o próprio título da nossa revista diz, edificarei a minha igreja, esse é um trecho de uma fala de Jesus, mas que está bem resumida aqui em Efésios 2:20. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular. E quando Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, e Jesus diz, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, é Jesus afirmando, sim, eu sou o Filho de Deus e é sobre essa pedra, sobre esse fundamento que toda a minha igreja estará baseada. Portanto, estar edificado sobre o fundamento dos apóstolos nada mais é do que ter Cristo como pedra angular. Porque os apóstolos e os profetas falam de Jesus porque os primeiros aprenderam com Jesus e os profetas falaram sobre Jesus. E as outras referências bíblicas que nós temos, o primeiro deles é o texto básico, que é o Mateus 7, de 24 a 27. Aqui é Jesus esbanjando sabedoria quando ele fala, todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, será semelhante a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Esse é um texto, portanto, de grande ensinamento que a gente realmente deve dar atenção e ter o desejo de edificar a nossa vida, o nosso passo, a nossa casa, sobre os ensinamentos de Jesus, sobre a rocha, que são as palavras do próprio Cristo. Esse outro texto, que é o texto devocional, ele já foi escrito por Paulo, e alguns chamam de Carta Magna do Amor. Um pequeno texto que fala sobre amor, fala sobre revelação, e que a nossa vida como discípulos de Jesus deve ser realmente baseada no amor. O outro texto nós já vimos, que é o versículo-chave em Efésios 2:20. Recomendo fortemente que você leia o texto inteiro, esse capítulo de Efésios 2. E eu estou para te dizer que uma leitura atenta desse capítulo vai trazer 80% de todas as informações que você verá aqui nesse estudo hoje. Mas como eu disse, uma leitura atenta, vagarosa, curiosa, questionadora, será muito mais eficaz do que qualquer vídeo da lição, dessa ou de qualquer outra.
Mas como você está aqui assistindo, vamos continuar. O que o autor da revista propõe é que a gente estude as marcas da igreja em 3 tópicos. O primeiro deles é esse daí, Cristo é o fundamento. O segundo são os membros são ovelhas regeneradas. E o terceiro tópico, fé, esperança e amor, são as principais virtudes. Portanto, a partir daqui, a nossa caminhada será detalhar esses 3 tópicos aí. Vamos lá? A primeira característica essencial, assim como vimos no texto-chave, é que uma igreja verdadeira ela é baseada, ela é fundamentada em Cristo. Cristo é o fundamento da existência da igreja e do convívio entre os membros dessa igreja. Tudo é baseado nesse fundamento. Além disso, Jesus é o único elo entre a terra e o céu. Ele é o único intercessor entre Deus e homem. Não existe nenhuma outra ponte, não existe nenhum outro intercessor. Sem querer citar qualquer outra religião aqui, em respeito à fé, em respeito à crença dos outros, eu quero dizer que a questão que a gente tem, nós, como protestantes, a questão que nós temos com algumas religiões é que elas utilizam outras pessoas como intercessores. Mesmo em algumas igrejas consideradas cristãs, existem outras pessoas, outras entidades, outros seres fazendo essa intercessão entre Deus e o homem. E isso é o que nós, como protestantes, criticamos nesse tipo de comportamento. Imagina que numa igreja de Jesus, o Cristo é ignorado para que outra pessoa faça a intercessão entre Deus e o homem. Obviamente, essa não é uma característica boa. Portanto, reafirmando, a primeira característica essencial de uma igreja verdadeira é Cristo ser o fundamento para tudo. É claro que quando falamos que Cristo é o fundamento, precisamos trazer base bíblica para essa afirmação. A primeira referência, ela fica em 1 Coríntios 3:11. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Aqui é Paulo afirmando que não precisaria de nenhuma outra característica ou nenhum outro fundamento a não ser o próprio Jesus, que já tinha sido exposto por Paulo e pelos outros apóstolos para todas as pessoas que haviam se convertido. E também não vamos esquecer a nossa referência que já utilizamos, que é Efésios 2:20, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular. Existem várias outras referências, mas esses 2 versículos são suficientes para dizer que as pessoas que têm Jesus Cristo como único fundamento, tanto do seu convívio, no seu dia a dia, e da sua própria existência, essas pessoas então fazem parte da igreja de Jesus. E todas as vezes que quisermos questionar qualquer coisa na igreja, devemos perguntar qual é o fundamento. É só aquela decisão, colocam os meus pés em quê? Na rocha, que é Jesus, ou eles estão fincados na areia, onde não há a menor sustentação e todo o edifício vai ruir? Por isso Jesus nos dá o direcionamento que o nosso edifício precisa estar fundamentado na rocha, porque dessa forma ele vai resistir a toda a prova. E essa prova Jesus chama de tempestade. E o que vai nos ajudar a atravessar a tempestade não é um poder humano, mas é divino, e nesse caso na pessoa do próprio Jesus. Aqui eu trago outro versículo sobre fundamento que eu já havia citado na introdução do estudo, a versão da NVI, Nova Versão Internacional. Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. E certamente essa rocha são as palavras do próprio Jesus, veja. Ouve estas minhas palavras. Então, ouvir as palavras e praticar as palavras de Jesus é o mesmo que construir a casa sobre a rocha. Nós temos visto no nosso dia a dia um tipo diferente de igreja que parece uma igreja da autoajuda. E um dos conselhos é que a pessoa precisa buscar a solução dentro de si mesmo. E o que nós precisamos lembrar essas pessoas e lembrar a todos é que Cristo é o fundamento e a solução ela vem do alto e não de dentro. O tópico 2 fala que os membros são ovelhas regeneradas. Base bíblica para falar sobre isso, nós vemos aqui em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23. Pois vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, viva e permanente. É impossível falar de Pedro sem fazer uma referência direta com as palavras do próprio Jesus. Veja, em resposta Jesus declarou, falando com Nicodemos, Digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. O caso aqui
é que a gente precisa pensar em regenerados como gerados novamente. Gerados novamente nada mais é do que nascer de novo. O fato então é que para ter as marcas da igreja e ser uma igreja verdadeira, as pessoas precisam nascer novamente. Ser gerado novamente, como Jesus explica para Nicodemos, essa pessoa seria gerada pela água e pelo Espírito. Gosto dessa referência com o batismo, quando se fala da água, e claro, gosto mais ainda quando se fala do Espírito, o Espírito Santo, nos renovando e nos fazendo nascer de novo. E a experiência do novo nascimento é sim a marca fundamental para fazer parte da Igreja de Jesus. Uma pessoa pode até ser assídua na sua participação, mas não terá essa marca, não terá essas características se não nascer de novo pela água e pelo Espírito. E é dessa forma que nós entramos no reino de Deus. A segunda característica é que os membros da Igreja de Jesus são ovelhas regeneradas. E uma ovelha regenerada, ela é realmente uma ovelha transformada. Não adianta ter só pele de ovelha. A proposta do Evangelho de Jesus é nos transformar em filhos de Deus. Nós somos regenerados para estarmos mais próximos de Deus e viver no nosso dia a dia os ensinamentos de Jesus. Quando Jesus fala para Nicodemos que ele precisa nascer de novo, é exatamente isso. São características novas. Tudo se faz novo na mesma pessoa, só que é uma pessoa que vive de forma regenerada, com princípios diferentes, com preocupações diferentes. E, obviamente, isso vai gerar comportamentos diferentes no meu dia a dia se eu sou alguém regenerado. E é por isso que Jesus diz para Nicodemos que se ele não tiver uma experiência verdadeira com Deus de transformação, ele não poderá entrar no reino de Deus, porque o reino de Deus se faz com pessoas transformadas, regeneradas, transformadas em filhos de Deus através de Jesus. A questão da transformação, ela vai além da moralidade. Muitas vezes a gente se apega e se prende a comportamentos que são imorais. E aí as pessoas dizem, aquela mulher traiu o marido, aquele outro cara se envolveu em corrupção, aquele outro casal tá sempre bebendo cerveja na esquina, no bar da esquina. É claro que a gente tem que combater tudo isso, mas o que Jesus nos ensinou é que nós devemos nos comportar com amor. E parecer ser uma pessoa legal, parecer ser uma ovelha de Jesus não basta. Tem que ser ovelha regenerada, tem que ter comportamento de quem foi regenerado por Jesus. Eu quero adiantar um pouquinho do outro tópico, mas uma característica principal é que a Igreja de Jesus se ama. E aí o irmãozinho está fazendo acusação para outras pessoas e ele parece ser cristão, parece ser ovelha regenerada, mas durante a pandemia não ligou para ninguém, não ofereceu ajuda para nenhum vizinho e ainda passou grande parte do tempo reclamando da igreja, do pastor, dos líderes e mais um montão de gente. Uma pessoa assim, ela só parece, ela utiliza uma pele de ovelha, mas no dia a dia ela não vive a essência dos ensinamentos de Jesus. E por último, fé, esperança e amor são as principais características da igreja verdadeira. São as principais características da igreja de Jesus. Bom, olhando o tópico 3, nós veremos então fé, esperança e amor são as principais virtudes. Existem várias referências que nós poderíamos usar aqui, mas eu quero trazer o texto de 1 Coríntios 13, o versículo 13, como nós já utilizamos 1 Coríntios 13 como referência, eu gostaria de utilizar esse. Quando Paulo diz, assim permanecem agora estes três, a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Mas como disse, existem várias outras referências e nós veremos cada um desses tópicos. Porque a proposta do autor foi separar fé, esperança e amor. Nós veremos cada um deles. Nós vamos estudar primeiro a fé e veremos sua função, seu valor e seu objetivo. Vamos dar uma olhada nisso com um pouco mais de detalhes agora. Nós veremos fé nesses pontos aí, A, B e C. Primeira, sua função, a função da fé, o valor da fé e o objetivo da fé. Bom, nós veremos tudo isso nos textos de 1 Pedro, e aqui eu quero trazer já um versículo de referência para a gente que diz: uma vez que vocês chamam Pai aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês. Dentro desse primeiro capítulo da carta de Pedro, veremos várias orientações, várias referências em relação à fé, mas uma coisa que ficou muito clara para mim é que Pedro, ele tem uma visão da fé como uma companheira da nossa jornada, quando ele diz para nós nos comportarmos com temor durante a jornada. E durante a nossa jornada, a fé
será nossa companheira. Por isso que o primeiro destaque que a gente vai trazer aqui é a função da fé. Nos versículos 4 e 5, Pedro escreve isso daqui, ó. Herança guardada nos céus para vocês que, mediante a fé, são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação prestes a ser revelada no último tempo. Pelo que parece, mediante a fé, nós teremos um tipo de proteção ao longo da nossa jornada. Mesmo sabendo que a salvação será revelada no último tempo, é essa fé que vai gerar um tipo de escudo para nos proteger durante a nossa caminhada. Veja que o que Pedro diz é que, mediante a fé, nós seremos protegidos. Aqui está, protegidos. Eu imagino que você que não é bobo nem nada já lembrou do texto de Paulo que fala sobre a armadura de Deus, e você já lembrou também que lá, naquela armadura, é justamente a fé que é listada como escudo. Partindo para o tópico B, o valor da fé. Aqui nós já temos um outro versículo do próprio Pedro, capítulo 1. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Com esse versículo, o autor quer dizer que a fé é muito mais valiosa do que o ouro. Mesmo dizendo que um ouro tem um alto valor, e o ouro refinado pelo fogo, retirado das impurezas, é mais valioso ainda, e o autor quer dizer que o valor da fé é muito maior do que o do ouro refinado. Então vamos partir agora para o tópico C, quando fala do objetivo da fé. Pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. Então o objetivo final da nossa caminhada através da fé é a salvação. Veja que nessa carta que é atribuída a Pedro, a palavra utilizada é alvo. A salvação, então, seria o alvo final da fé. Tendo falado sobre fé, vamos falar de esperança. Já que estávamos usando 1 Pedro como referência, continuemos aqui, mas agora voltando ao versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Vejam que aqui Pedro usa a expressão esperança viva. E falando sobre esperança, já que estávamos falando de 1 Pedro 1, é edificação para nós começar com esse versículo aqui. E eu digo que esse versículo é edificante para nós porque ele faz uma retomada, inclusive falando da questão da regeneração. Veja, quando ele diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva. Então, como vimos, a característica da regeneração, de ovelha regenerada, de homem feito filho de Deus, através de Jesus, nós fomos regenerados para essa esperança viva, que é uma das 3 principais virtudes que nós dizemos e dissemos aqui no estudo, que são as marcas da Igreja de Jesus, as marcas da Igreja verdadeira. Talvez em alguns momentos você possa confundir esperança com fé, e parece que realmente elas se misturam nesse versículo aqui, ó. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Essa é uma mesma comparação que é feita com relação à fé. Lembra que a fé é a esperança naquilo que não se vê? E aqui quando Paulo diz, ora, esperança que se vê não é esperança. O que a gente precisa separar aqui é que, veja, porque na esperança fomos salvos. Não quer dizer que a salvação vem através da esperança. A salvação vem através da fé. Se nós quisermos realmente diferenciar, eu diria que a fé é uma atitude e a esperança é um sentimento. Digo que ela é um sentimento porque ela é um tipo de combustível. Uma vez que a esperança está baseada nas promessas registradas na Bíblia Sagrada, nas Escrituras, a esperança ela se torna um tipo de combustível para a igreja. Podemos dizer que a esperança é aquela força que dá um empurrãozinho na gente de vez em quando, nos mantendo vivos, nos mantendo ativos e mantendo nossos olhos ligados nesse futuro glorioso. E por causa dessa esperança, que Pedro chamou de esperança viva, nós vamos enfrentar adversidades e sempre estaremos confiantes na revelação de Cristo nos últimos dias. E o outro versículo que eu gostaria de trazer sobre esperança é de 1 Tessalonicenses,
capítulo 1, os versículos 2 e 3. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é um versículo que fala de fé, fala de amor, e ele fala aqui da firmeza da esperança. Então não é uma esperança fraca, é uma esperança forte no nosso Senhor Jesus Cristo. E como comentamos até aqui, a virtude mais importante de todas é o amor. Falando de amor, que é o mais importante dos tópicos, a gente precisa saber que a fé e a esperança, elas têm um limite, elas são limitadas pelo tempo. Vai chegar um momento em que você não vai precisar mais ter fé e não vai precisar mais ter esperança. Mas o amor, ele jamais acaba. Como disse anteriormente, a fé e a esperança, elas estão presas no tempo. Elas são limitadas pelo tempo. Mas o que aprendemos na Bíblia em relação ao amor é que o amor jamais acaba. Veja aí o texto. O amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando falamos de fé e esperança, a fé e a esperança, elas são virtudes para ser praticadas na terra. Aqui nós podemos ter fé, aqui nós podemos ter esperança e devemos. Mas quando passarmos para a eternidade, essas duas virtudes não farão mais sentido. Não farão sentido porque tudo será revelado. E esse versículo diz, quando porém vier o que é perfeito, ou seja, quando o perfeito for revelado, diz que o que é em parte será aniquilado. E o que é em parte é o que está incompleto. Por exemplo, profecias, as línguas, a ciência, porque tudo será revelado. De uma forma perfeita, tudo será revelado. E a partir desse momento, a única coisa que fará sentido será o amor, porque o amor jamais acaba. Agora, por que o amor jamais acaba? O amor jamais acaba porque ele é eterno. E lembre-se que Deus é amor em essência. Por isso que a Bíblia diz que Deus é amor. Portanto, o amor já existia na eternidade e existirá depois do fim de tudo. Porque quando falamos de amor, falamos do próprio Deus. E tudo existe e existirá por conta do amor e através do amor. E por isso nós dizemos que vivemos em Deus e tudo existe em Deus. Tudo existe em Jesus. E fora de Jesus não há vida, porque não há amor. Chega a ser engraçado que na proposta de Jesus, ele chama as pessoas para ser seus discípulos e fala o seguinte para elas: você só pode ser meu discípulo se você seguir os meus mandamentos. Imagina aqui na nossa situação, alguém chega para você e fala assim, ó, você só pode ser meu amigo se você fizer o que eu te mandar. Você vai parar e falar, cara abusado, como ele pode falar uma coisa dessa? Eu preciso obedecer os mandamentos dele, preciso obedecer o que ele me manda fazer para ser amigo, para ser discípulo. Mas aí você decide ouvir um pouco mais Jesus e fala assim, tá bom, Jesus, fala aí, qual é o seu mandamento? E ele chega para você e diz o seguinte, o meu mandamento é esse, que vos ameis uns aos outros. É isso que eu quero. E é dessa forma que a gente vê que no ministério de Jesus, o amor é o mais importante. E é por isso que ele faz recomendações inimagináveis, do tipo, amem os seus inimigos. Nenhum outro líder falou isso na história. Na nossa última referência sobre o amor, veremos 2 versículos de Romanos, Romanos 5, 5 e 6. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que ele nos concedeu. De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. E aqui novamente nós vemos que a esperança, ela seria um trampolim para o amor. Digo um trampolim para o amor existir em nossos corações, tá bom? O amor é revelado na pessoa de Cristo, quando ele se entrega pelos ímpios, mas não devemos ver isso como algo que acontece há 2000 anos, mas sim uma decisão que foi tomada na eternidade. Considerando que Deus é onisciente e conhecedor de toda a história, mesmo antes de tudo acontecer, foi tomada a decisão na eternidade, a Trindade toma essa decisão que Cristo morreria pelos ímpios, revelando o mais profundo amor de Deus por todos nós. E então Cristo, como cabeça da igreja, funda a sua igreja,
E as principais virtudes dessa igreja são a fé, a esperança e o amor, sendo que o amor é o mais importante dessas virtudes. E tudo que nós fazemos, respiramos e vivemos precisa ser baseado no amor de Cristo. A fonte do amor é Deus Pai, e o Espírito Santo o derrama em nossos corações. Por isso, ao falarmos sobre o amor, temos a sensação de termos em nossas mãos sujas e imperfeitas uma joia de rara beleza e profundo valor. Todas as vezes que formos questionados então sobre as marcas da igreja, precisamos dizer que Cristo é o cabeça e que em seu amor tudo está baseado. Por isso, ele mesmo, quando questionado sobre o principal mandamento, ele disse: ame ao próximo como a ti mesmo e ame a Deus acima de todas as coisas. Nesses dois mandamentos está tudo baseado. Neles estão baseadas as leis e os profetas. E, obviamente, estaria baseada a Igreja de Jesus. A conclusão que a gente pode chegar, e que o estudo nos trouxe até aqui, é que a gente consegue ter uma visão muito boa de quais são as características essenciais que a gente precisa ter, e ao mesmo tempo isso nos ajuda na nossa própria caminhada cristã. Como é que a gente pode fazer, como é que eu posso fazer para ser membro da igreja verdadeira? Como eu posso fazer para ser um membro, um seguidor e um discípulo de Jesus e ser um membro verdadeiro dessa igreja verdadeira? Bom, irmãos, aqui então nós estamos chegando ao final. Quero te agradecer pelo tempo que você ficou aqui. Quero te convidar para o culto das 18 horas, seja presencial ou em casa. Não deixe de participar ao vivo, esteja aí acompanhando, orando com a gente, e que todos nós tenhamos uma boa semana, um bom domingo, sob as bênçãos do nosso Deus, sob as bênçãos do nosso Senhor Jesus. Fica na paz.